Você já percebeu que algumas coisas simplesmente pararam de funcionar como antes, mesmo quando tudo parece normal, na superfície? Há lugares onde a sensação de proteção desapareceu, onde decisões erradas se acumulam, onde o caos parece encontrar menos resistência do que deveria. Isso não é apenas coincidência, nem uma sequência aleatória de acontecimentos. Existe algo muito mais sério acontecendo, algo que poucos estão dispostos a enxergar. Deus está retirando a cobertura de alguns lugares, e a maioria das pessoas sequer percebeu que isso já começou. O mais perigoso não é a retirada em si, mas o fato de que ela acontece em silêncio, enquanto muitos continuam vivendo como se nada tivesse mudado. Talvez você tenha clicado neste vídeo sem saber exatamente o porquê, mas existe uma razão para esta mensagem estar chegando até você agora. Sempre que Deus começa a remover proteção, Ele avisa antes. Ele nunca age de forma repentina sem alertar aqueles que ainda têm sensibilidade espiritual. O problema é que esses alertas nem sempre vêm em forma de catástrofes imediatas. Eles vêm como confusão crescente, decisões incoerentes, perda de discernimento, endurecimento do coração e uma estranha normalização do que antes causava temor. Quando a cobertura começa a ser retirada, o ambiente muda, mesmo que as pessoas não saibam explicar exatamente como. Há um erro comum que muitos cometem: achar que a proteção divina é automática, permanente e incondicional. A Bíblia nunca ensinou isso. Pelo contrário, ela mostra que a cobertura de Deus está diretamente ligada à postura espiritual de um povo, de uma cidade, de um território. Quando há arrependimento, vigilância e temor, há proteção. Quando esses elementos são abandonados, a cobertura começa a se enfraquecer. Não porque Deus muda, mas porque o ambiente espiritual muda. E quando o ambiente muda, certas permissões espirituais entram em cena. Talvez você esteja pensando que isso soa pesado demais, mas observe com atenção o que está acontecendo ao seu redor. Lugares que antes pareciam estáveis agora vivem em crise constante. Ambientes que antes tinham direção agora parecem perdidos. O errado é defendido com convicção, o certo é tratado como atraso, e quem tenta alertar é rotulado como exagerado. Isso não acontece do nada. Isso é um dos primeiros sinais de que a cobertura começou a ser retirada. Quando Deus se afasta, mesmo que parcialmente, o que assume o controle não é imediatamente destruição, mas confusão. E aqui está um ponto crucial que poucos entendem. Deus não retira a cobertura por impulso. Ele retira depois de muitos avisos ignorados, de alertas desprezados, de oportunidades desperdiçadas. A retirada da cobertura é sempre o último estágio de um processo longo. Um processo onde a paciência foi estendida, onde a misericórdia adiou consequências, onde o tempo foi dado para ajuste. Quando esse tempo é tratado como licença para continuar errando e não como oportunidade para mudar, algo se rompe no mundo espiritual. Talvez você se lembre de histórias bíblicas onde cidades inteiras perderam a proteção divina. Não aconteceu de um dia para o outro. Primeiro vieram os alertas, depois o endurecimento, depois a indiferença, e só então a retirada. O mais assustador é que, enquanto a cobertura estava sendo removida, muitos continuavam acreditando que tudo estava bem. Essa falsa sensação de segurança é um dos maiores perigos espirituais, porque ela impede o arrependimento enquanto ainda há tempo. Enquanto você ouve isso, talvez comece a se perguntar se isso está acontecendo mais perto do que imagina. Talvez na sua cidade, no seu país, ou até mesmo em ambientes que você frequenta. Essa inquietação não é aleatória. É o Espírito Santo chamando sua atenção. Quando Deus começa a retirar cobertura, Ele também começa a despertar aqueles que ainda estão dispostos a ouvir. Nem todos ouvirão. Nem todos aceitarão. Mas alguns sim. E esses poucos fazem toda a diferença. É importante entender que a retirada da cobertura não significa que Deus abandona completamente. Significa que Ele permite que as consequências de escolhas erradas se tornem mais visíveis. Ele permite que aquilo que estava sendo sustentado pela graça passe a revelar sua fragilidade. E quando isso acontece, muitos entram em pânico, enquanto outros finalmente despertam. A diferença entre uns e outros está na sensibilidade espiritual construída antes.
Talvez você esteja se perguntando se ainda há algo que possa ser feito. Essa é a pergunta certa, e a resposta é sim, ainda há. Mas não para todos. Há apenas para aqueles que reconhecem o alerta enquanto ele ainda está sendo dado, porque depois que a retirada se completa, o custo para reverter é muito maior. Por isso esta mensagem é tão urgente. Não é para gerar medo vazio, mas para provocar discernimento e posicionamento. Se esta mensagem já está falando com você, não trate isso como algo comum. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Deixe o seu like agora, porque isso ajuda este alerta a alcançar outras pessoas que também precisam perceber o que está acontecendo. Escreva nos comentários com sinceridade: Senhor, não me deixe ignorar os teus avisos. Esse comentário é mais do que engajamento, é um posicionamento espiritual. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. O que estamos falando aqui não termina neste vídeo. Estamos apenas começando a expor algo que muitos preferem não enxergar. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos aprofundar como essa retirada de cobertura acontece, quais sinais confirmam que ela já começou em alguns lugares e, principalmente, como você pode permanecer protegido mesmo quando a cobertura está sendo retirada ao seu redor. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos atuais. Quando a cobertura começa a ser retirada, a maioria das pessoas não percebe porque espera sinais extremos e imediatos. Mas Deus nunca age assim. O primeiro efeito não é destruição, é exposição. Aquilo que antes era sustentado pela graça começa a revelar rachaduras. Sistemas falham com mais frequência. Decisões geram consequências mais rápidas. Erros pequenos passam a produzir danos grandes. É como se uma proteção invisível, que antes amortecia impactos, estivesse sendo gradualmente removida. E o mais perigoso é que muitos interpretam isso apenas como azar, crise passageira ou falha humana, sem perceber que o ambiente espiritual já não é o mesmo. Talvez você tenha notado que certos lugares parecem atrair confusão. Não importa quem assuma o controle, nada se resolve. Problemas se repetem, conflitos se intensificam, soluções não duram. Isso não é apenas incompetência ou coincidência histórica. Em muitos casos, é o resultado de uma cobertura enfraquecida. Quando Deus protege, até erros são corrigidos a tempo. Quando a proteção se afasta, até decisões bem intencionadas produzem resultados ruins. Esse é um dos sinais mais claros de que algo mudou no invisível. A Bíblia mostra que quando a cobertura é retirada, o discernimento coletivo diminui. As pessoas passam a chamar de luz aquilo que é trevas, e de trevas aquilo que é luz. O senso de limite se perde, o temor desaparece, e sem temor não há freio. Isso explica por que, em alguns lugares, decisões absurdas são defendidas com convicção quase religiosa. Não é apenas ideologia, é cegueira espiritual. E a cegueira espiritual é sempre consequência de um processo, nunca um evento isolado. Talvez você esteja começando a perceber que isso não acontece apenas em grandes escalas. Às vezes, a retirada da cobertura começa em ambientes menores. Famílias que antes eram unidas entram em ciclos constantes de conflito. Empresas que prosperavam entram em colapso sem explicação clara. Comunidades que pareciam estáveis se tornam hostis. Tudo isso pode ter causas naturais, sim, mas quando esses padrões se acumulam e se repetem, é preciso olhar além do óbvio. O mundo espiritual influencia diretamente o mundo visível, gostemos disso ou não. Existe algo ainda mais sério. Quando a cobertura começa a ser retirada, muitos continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Continuam fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, ignorando os mesmos alertas. Essa indiferença acelera o processo. Porque Deus não força arrependimento. Ele responde a ele. Quando não há resposta, a retirada avança. E quanto mais ela avança, mais difícil se torna reverter o cenário. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. A retirada da cobertura nunca é total para aqueles que permanecem alinhados. Deus sempre preserva um remanescente, pessoas que mesmo vivendo em ambientes espiritualmente fragilizados, permanecem protegidas porque escolheram permanecer fiéis. Isso não significa ausência de dificuldades, mas significa presença de direção. Significa saber quando avançar, quando recuar, quando falar
e quando silenciar. Esse tipo de discernimento é uma forma de proteção. Talvez você esteja se perguntando como é possível permanecer protegido quando a cobertura está sendo retirada ao redor. A resposta não está em mudar de lugar imediatamente, mas em mudar de postura. A proteção começa dentro, não fora. Começa no coração, nas escolhas, na forma como você responde aos alertas de Deus. Muitos tentam fugir de ambientes difíceis, sem ajustar a própria vida espiritual, e acabam levando o mesmo caos consigo. Outros permanecem em lugares difíceis, mas alinhados, e atravessam com paz e clareza. Enquanto você ouve isso, talvez perceba que Deus não está te chamando para o medo, mas para a lucidez. Ele não está dizendo, tudo vai acabar. Ele está dizendo, acorde enquanto ainda há tempo. Porque o maior perigo não é viver em um lugar onde a cobertura está sendo retirada. O maior perigo é viver ali, dormindo espiritualmente. Pessoas despertas atravessam tempos difíceis de forma diferente. Pessoas adormecidas são pegas de surpresa. Se você chegou até aqui, é porque ainda há em você sensibilidade espiritual. Não desperdice isso. Use este momento para refletir seriamente sobre sua postura, suas escolhas, sua relação com Deus. Talvez seja a hora de retomar práticas abandonadas. Talvez seja a hora de parar de relativizar aquilo que você sabe que está errado. Talvez seja a hora de levar a sério alertas que você vinha adiando, porque quando a cobertura termina de ser retirada, o custo da negligência se torna muito alto. Antes de continuarmos, eu quero reforçar algo importante. Se esta mensagem está te ajudando a enxergar além do óbvio, deixe o seu like agora. Isso ajuda este alerta a alcançar outras pessoas que ainda não perceberam o que está acontecendo. Escreva nos comentários, Senhor, guarda-me mesmo quando a cobertura se afasta. Essa frase é um pedido consciente de proteção pessoal. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. O que estamos construindo aqui é uma sequência de entendimento para tempos difíceis, não apenas um vídeo isolado. Nos próximos minutos, vamos falar sobre os sinais mais claros de que a cobertura já começou a ser retirada em alguns lugares e, principalmente, o que diferencia aqueles que permanecem protegidos daqueles que sofrem as consequências de forma mais dura. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o esclarecimento que você precisa neste momento. Existem sinais que não podem mais ser ignorados quando a cobertura começa a ser retirada. E eles não aparecem como um grande colapso imediato, mas como um acúmulo de incoerências que vão corroendo a base de um lugar. Um dos sinais mais evidentes é quando nada mais parece gerar arrependimento real. Escândalos surgem, erros são expostos, consequências aparecem, mas em vez de mudança, há apenas justificativas. Em vez de correção, há relativização. Quando um ambiente chega a esse ponto, é porque a consciência coletiva já está anestesiada, e onde não há mais consciência sensível, a cobertura não encontra mais onde se sustentar. Outro sinal claro é a perda de referência. As pessoas já não sabem em quem confiar, em que acreditar, nem qual direção seguir. Tudo se torna opinião, tudo se torna narrativa, tudo se torna disputa. O que antes era simples passa a ser confuso. O que antes era claro passa a ser questionado sem necessidade. Isso gera um estado permanente de instabilidade emocional e mental. E essa instabilidade não é apenas psicológica, ela é espiritual. Quando Deus cobre, Ele traz ordem. Quando a cobertura se afasta, a desordem encontra espaço para se expandir. Talvez você tenha percebido que, em alguns lugares, até boas iniciativas fracassam repetidamente. Projetos começam com esperança, mas se perdem no meio do caminho. Pessoas bem-intencionadas se desgastam, adoecem emocionalmente, desistem. Isso acontece porque, sem cobertura, até o esforço correto se torna pesado demais para sustentar. A graça que antes fortalecia já não está operando da mesma forma, e quando isso acontece, muitos interpretam como azar ou perseguição, quando na verdade é um sinal de que o ambiente espiritual está comprometido. Há também um aumento perceptível de conflitos desnecessários. Discussões que antes seriam resolvidas com diálogo, agora se transformam em rupturas. Pequenas divergências viram guerras. Relações se rompem por motivos cada vez menores. Isso acontece porque, sem cobertura, o espírito de divisão
encontra espaço para agir com mais liberdade. Onde Deus cobre, há unidade mesmo em meio a diferenças. Onde a cobertura se afasta, até o que poderia ser resolvido se torna motivo de separação. Talvez você esteja reconhecendo esses sinais em lugares que conhece, ou até mesmo em ambientes onde você está inserido. Isso não é para gerar desespero, mas para gerar lucidez. Porque reconhecer o sinal é o primeiro passo para decidir como agir. Ignorar não protege. Fingir que não vê não impede o avanço do processo. Pelo contrário, acelera. A boa notícia é que mesmo quando a cobertura coletiva enfraquece, a proteção pessoal ainda pode ser fortalecida. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com muita clareza. Deus não abandona aqueles que o buscam de coração sincero, mesmo quando retira a cobertura de um lugar. Ele pode retirar a proteção territorial, mas continua sendo refúgio pessoal para os que permanecem alinhados. Isso significa que, mesmo vivendo em ambientes espiritualmente fragilizados, é possível atravessar com discernimento, paz e direção. Não porque o ambiente é favorável, mas porque a presença de Deus acompanha quem escolhe andar com Ele. Talvez você esteja se perguntando se isso exige perfeição. Não exige. Exige sinceridade. Exige humildade para reconhecer erros. Exige disposição para mudar. Exige vigilância constante. Pessoas que permanecem protegidas não são aquelas que nunca falham, mas aquelas que não se acostumam com a falha. Elas não normalizam o erro. Elas não justificam o afastamento. Elas não se conformam com a perda de sensibilidade espiritual. Enquanto muitos se adaptam ao caos, Deus chama alguns para resistir a ele internamente. Não com violência, não com arrogância, mas com firmeza espiritual. Resistir significa não absorver a confusão como identidade. Significa não permitir que a perda de cobertura coletiva se torne perda de alinhamento pessoal. Significa decidir, todos os dias, que você não vai negociar aquilo que sabe que é verdade, mesmo que isso te coloque em minoria. Talvez você esteja percebendo que este vídeo não fala apenas sobre lugares, mas sobre decisões diárias, sobre escolhas que parecem pequenas, mas constroem proteção ou exposição ao longo do tempo. A retirada da cobertura não acontece de repente. Da mesma forma, a preservação pessoal também não acontece de um dia para o outro. Ela é construída, e tudo o que é construído pode ser fortalecido a partir de agora. Se esta mensagem está te ajudando a entender melhor o que está acontecendo, eu quero te pedir mais uma vez. Deixe o seu like agora. Isso ajuda este alerta a alcançar outras pessoas que ainda não perceberam os sinais. Escreva nos comentários algo simples, mas poderoso. Senhor, mantém minha sensibilidade espiritual. Essa frase é um pedido consciente para não se acostumar com o ambiente ao redor. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. O que estamos falando aqui é essencial para atravessar este tempo com clareza. Nos próximos minutos, vamos avançar para um ponto ainda mais sensível. O que acontece quando a cobertura é retirada completamente de um lugar e como evitar que isso aconteça na sua vida pessoal, mesmo que aconteça ao seu redor. Não saia agora. O que vem a seguir é decisivo para fechar este entendimento. Quando a cobertura é retirada completamente de um lugar, o efeito se torna impossível de esconder. Não porque tudo desmorona de uma vez, mas porque nada mais se sustenta por muito tempo. Há uma sensação constante de esforço excessivo para resultados mínimos. As pessoas vivem cansadas, sobrecarregadas, emocionalmente esgotadas, mesmo quando aparentemente tudo está funcionando. Isso acontece porque aquilo que antes era sustentado pela graça passa a depender apenas da força humana. E força humana tem limite. Quando a proteção divina se afasta, até o que parece simples se torna pesado demais para carregar. É nesse estágio que muitos entram em desespero, porque percebem que algo saiu do lugar, mas já não sabem como corrigir. Tentam resolver com estratégias, com controle, com imposição, com discursos mais duros, mas nada disso funciona, porque o problema não está apenas na superfície. Está no invisível. Está na ausência de cobertura. Está no fato de que o ambiente espiritual já não favorece mais aquilo que antes fluía com naturalidade. E quando isso acontece, as consequências deixam de ser pontuais e passam a ser estruturais.
Talvez você esteja se perguntando se isso significa que não há mais esperança para lugares onde a cobertura foi retirada. A resposta é delicada. Sempre há esperança para pessoas, mas nem sempre para sistemas inteiros. A Bíblia mostra que, em alguns casos, Deus restaura territórios após arrependimento coletivo profundo. Em outros, Ele preserva apenas os que se alinham individualmente, enquanto permite que o lugar enfrente as consequências de suas escolhas. E isso nos ensina algo fundamental. Você não pode controlar o destino de um lugar sozinho, mas pode decidir como você vai atravessar esse destino. É aqui que muitos se confundem. Tentam salvar ambientes inteiros sem primeiro ajustar a própria vida espiritual. Tentam corrigir estruturas externas enquanto ignoram desalinhamentos internos. Mas Deus sempre começa de dentro para fora. Ele começa no coração, começa na postura. Começa na disposição de ouvir, obedecer e mudar. Quando isso acontece, mesmo que o ambiente ao redor esteja fragilizado, a pessoa permanece protegida, não isenta de desafios, mas sustentada em meio a eles. Talvez você esteja percebendo agora que a pergunta mais importante não é onde a cobertura está sendo retirada, mas como está a minha posição espiritual neste tempo? Porque pessoas alinhadas continuam tendo discernimento mesmo em ambientes confusos, continuam tendo paz mesmo em meio à instabilidade, continuam sabendo quando agir e quando esperar. Essa clareza é uma forma de proteção que muitos subestimam, mas que se torna preciosa quando tudo ao redor parece perder o sentido. Enquanto muitos entram em pânico ou endurecem o coração, Deus chama alguns para a maturidade espiritual. Não para a negação da realidade, mas para enfrentá-la com sabedoria. Não para medo, mas para vigilância. Não para isolamento irresponsável, mas para cuidado consciente. Esses poucos fazem toda a diferença porque são eles que mantêm viva a possibilidade de restauração pessoal e, em alguns casos, até coletiva. Talvez você esteja sentindo que esta mensagem é um chamado direto para você. E se for, não ignore. Não empurre para depois. Não trate como mais um conteúdo forte que você ouviu e seguiu a vida normalmente. Se algo dentro de você está sendo confrontado, é porque Deus está te dando a chance de ajustar agora, antes que o custo se torne maior. Ajustar não significa perfeição instantânea. Significa direção clara. Significa decidir que você não vai mais viver espiritualmente no automático. Chegando ao final desta parte, eu quero falar com você de forma muito direta. Se você sente que precisa fortalecer sua proteção pessoal neste tempo, comece hoje. Retome a oração com sinceridade. Reavalie o que você tem tolerado. Afaste-se do que rouba sua sensibilidade. Aproximar-se de Deus nunca foi tão necessário quanto agora. Não porque tudo vai acabar amanhã, mas porque atravessar o que vem exige profundidade, não superficialidade. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva agora nos comentários: Senhor, guarda a minha vida mesmo quando a cobertura se afasta. Essa frase é um pedido consciente de proteção pessoal. Deixe também o seu like, porque isso ajuda este alerta a alcançar outras pessoas que ainda estão vivendo na falsa sensação de segurança. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. O que estamos construindo aqui é um caminho de discernimento contínuo, não apenas um aviso isolado. No próximo passo, vamos fechar este entendimento falando sobre como permanecer espiritualmente coberto, mesmo vivendo em tempos de retirada de proteção coletiva, e como reconhecer quando Deus está te direcionando a mudanças específicas. Fique atento, porque o que você faz a partir daqui define muito mais do que você imagina. Existe uma diferença profunda entre viver em um tempo de retirada de cobertura e viver sem cobertura nenhuma. Muitas pessoas confundem essas duas coisas e por isso reagem de forma errada. Quando a cobertura coletiva começa a ser retirada, Deus não está dizendo que tudo acabou. Ele está dizendo que o tempo de viver no automático acabou. Ele está chamando aqueles que ainda ouvem para um nível maior de consciência, responsabilidade e vigilância. Permanecer coberto nesse tempo não depende de isolamento físico, mas de alinhamento espiritual. Não depende de fugir do mundo, mas de não permitir que o espírito do mundo dite suas decisões. Talvez você esteja esperando uma instrução complexa, algo difícil de executar. Mas a verdade é que o caminho da preservação é simples, embora não seja fácil.
Ele começa com honestidade diante de Deus, com a disposição de parar de justificar aquilo que precisa ser abandonado, com a coragem de reconhecer que algumas áreas da sua vida foram negligenciadas espiritualmente. Quando a cobertura começa a se afastar ao redor, Deus passa a lidar de forma mais direta com cada pessoa. O que antes era tolerado passa a ser confrontado. O que antes era ignorado passa a ser exposto. Isso não é rejeição, é cuidado. Há pessoas que interpretam esse confronto como peso excessivo, mas na verdade é proteção. Deus corrige porque quer preservar. Ele chama a atenção porque quer guardar. Ele incomoda porque quer alinhar. O perigo está em resistir a esse processo, em endurecer o coração, em dizer para si mesmo que não é nada demais. É assim que muitos perdem a sensibilidade espiritual e, sem perceber, passam a viver expostos em ambientes já fragilizados. Permanecer coberto exige humildade contínua, não perfeição. Talvez você esteja percebendo que Deus está te chamando para decisões práticas, ajustes reais, mudanças que você vem adiando. Isso não significa que você precisa mudar tudo de uma vez, mas significa que você precisa parar de ignorar aquilo que sabe que precisa mudar. O Espírito Santo não trabalha com acusações vagas. Ele aponta áreas específicas, relações, hábitos, posturas, prioridades. Quando você responde a esses ajustes, algo se fortalece no invisível. Uma proteção pessoal se intensifica, mesmo quando a coletiva enfraquece. Enquanto muitos entram em desespero ou negação, pessoas alinhadas desenvolvem clareza. Sabem quando avançar, quando esperar, quando falar e quando silenciar. Sabem discernir ambientes, sabem reconhecer quando algo não está certo, mesmo que pareça normal para todos ao redor. Esse tipo de discernimento não é intelectual, é espiritual, e ele se torna cada vez mais raro conforme a cobertura se afasta. Por isso, quem o preserva se torna referência, mesmo sem procurar ser. Talvez você esteja se perguntando se Deus vai pedir que você mude de lugar, de ambiente, de rotina. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Deus não age com fórmulas prontas. Ele direciona de forma pessoal. O mais importante não é antecipar decisões futuras, mas estar sensível o suficiente para ouvir quando ele falar. Pessoas alinhadas não vivem ansiosas tentando prever tudo. Elas vivem atentas, prontas para obedecer quando a direção vem. Isso também é proteção. Se você chegou até aqui, é porque Deus está tratando você como alguém que pode ouvir coisas mais profundas. Não desperdice isso. Não volte para a superficialidade depois deste vídeo. Não permita que esta mensagem se torne apenas mais um conteúdo forte que você consumiu. Faça dela um ponto de virada, um marco, um momento de realinhamento. Porque o que está em jogo não é apenas conforto momentâneo, é sustentação a longo prazo. Agora, eu quero que você faça algo muito simples e muito sério. Se você entende que este é um tempo de ajuste e vigilância, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho permanecer alinhado. Essa frase não é simbólica, ela é um posicionamento. Deixe também o seu like, porque isso ajuda este alerta a alcançar outras pessoas que ainda estão vivendo sem perceber que a cobertura está se afastando. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Os próximos conteúdos vão continuar aprofundando como atravessar este tempo com discernimento e firmeza. Estamos chegando à parte final desta mensagem. No próximo trecho, vamos fechar tudo com uma verdade central que você precisa guardar. O que realmente determina quem permanece protegido quando a cobertura é retirada e quem sofre as consequências mais duras. Fique comigo até o fim, porque isso pode definir a forma como você atravessa os próximos anos da sua vida. No fim das contas, existe uma verdade que atravessa tudo o que foi dito até aqui e que precisa ficar gravada em você com absoluta clareza. Quando a cobertura é retirada de alguns lugares, o que define quem permanece protegido não é o local onde a pessoa está, mas a posição espiritual que ela escolheu ocupar. Não é geografia, não é estrutura, não é discurso, é alinhamento. Sempre foi assim. Em todos os tempos, em todas as gerações, aqueles que permaneceram atentos atravessaram períodos difíceis com direção.
Aqueles que se distraíram foram surpreendidos, mesmo estando cercados de sinais. Talvez você tenha chegado até aqui esperando uma resposta simples, algo como uma lista de regras ou um passo a passo fácil. Mas Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha com relacionamento, não com fórmulas. O que sustenta uma pessoa quando a cobertura se afasta não é o quanto ela sabe, mas o quanto ela está disposta a ouvir e obedecer. Não é o quanto ela fala sobre fé, mas o quanto ela vive de forma coerente com aquilo que crê. Não é a aparência espiritual, é a profundidade silenciosa construída no secreto. Muitos querem proteção sem ajuste, querem livramento sem arrependimento, querem paz sem mudança. Mas isso não funciona quando a cobertura começa a ser retirada. O tempo da superficialidade espiritual está ficando para trás. O tempo de viver apenas de discursos está se encerrando. O que vem exige raiz, não folha. Exige convicção, não emoção momentânea. Exige decisões reais, não intenções vagas. Talvez você esteja percebendo agora que Deus não está te chamando para medo, mas para maturidade. Ele não está dizendo se esconda, ele está dizendo se alinhe. Ele não está dizendo fuja, ele está dizendo fortaleça o que permanece. Porque mesmo em tempos de retirada de cobertura coletiva, há pessoas que caminham com paz inexplicável, com clareza sobrenatural, com uma sensação de direção que não depende das circunstâncias. Essas pessoas não são especiais. Elas apenas responderam aos alertas quando ainda havia tempo. E aqui está algo que você precisa guardar com muita seriedade. Ignorar este tipo de mensagem não te protege, pelo contrário, te expõe. Fingir que nada está acontecendo não mantém a cobertura. Acomodar-se à confusão não preserva ninguém. O que preserva é vigilância, humildade e disposição para ajustar a rota quando Deus aponta. E Ele está apontando agora. Não com gritos, mas com sinais. Não com espetáculos, mas com inquietação. Não com condenação, mas com convite. Se você sente que algo dentro de você foi confrontado, isso é bom. Significa que sua consciência ainda está viva. Significa que você ainda não se anestesiou. Não deixe esse confronto morrer. Não volte para o automático. Use este momento para decidir que você vai viver de forma mais consciente espiritualmente, que você não vai normalizar aquilo que rouba sua sensibilidade, que você não vai negociar o que sabe que precisa ser guardado. Talvez você seja uma das poucas pessoas no seu ambiente que percebe que algo está errado. Isso não é acaso. Deus nunca revela coisas mais profundas para multidões distraídas. Ele revela para aqueles que estão dispostos a carregar responsabilidade. Ser um dos poucos nunca foi confortável, mas sempre foi necessário. E em tempos como este, ser lúcido é uma forma de proteção. Agora, eu quero encerrar falando diretamente com você, sem rodeios. Se a cobertura está sendo retirada de alguns lugares, você precisa decidir hoje se vai viver esperando que tudo volte ao normal, ou se vai se posicionar para atravessar o que vem com discernimento. O normal que muitos desejam talvez não volte. E isso não é o fim. É apenas uma transição. Uma transição que exige maturidade espiritual, não nostalgia. Se você quer permanecer protegido neste tempo, fortaleça sua vida espiritual agora, não amanhã, não quando tudo ficar mais difícil. Agora. Ore com sinceridade. Ajuste o que precisa ser ajustado. Afaste-se do que rouba sua clareza. Aproxime-se do que fortalece sua fé. Isso não é radicalismo, é sobrevivência espiritual em tempos de transição. Se esta mensagem falou com você, faça 3 coisas antes de sair. Primeiro, escreva nos comentários: Senhor, guarda minha vida e minha casa. Essa declaração é um pedido consciente de proteção pessoal. Segundo, deixe o seu like agora, para que este alerta alcance outras pessoas que ainda não perceberam o que está acontecendo. Terceiro, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que está sendo tratado aqui não é um assunto isolado. É uma sequência de preparo para os dias que estamos vivendo. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Não por medo, mas por cuidado. Porque quem ama avisa, quem ama alerta. Quem ama não deixa o outro dormir enquanto o ambiente muda silenciosamente. Deus está retirando a cobertura de alguns lugares. Isso já começou. A pergunta não é se isso vai acontecer,
mas quem estará preparado quando os efeitos se tornarem evidentes? Permaneça atento. Permaneça firme. Permaneça alinhado. Porque em tempos de retirada de cobertura, os que permanecem alinhados não apenas sobrevivem, eles atravessam com direção. E isso faz toda a diferença.